Bom, os stories têm várias ferramentas, nós vamos falar aqui sobre a maioria delas, tá? Eu vou falando sobre cada uma e vou dizendo como você pode usar estrategicamente. Então, caixinha de perguntas. É interessante você trazer a caixa de perguntas logo após uma explicação, após uma explanação, após você dissertar, falar sua opinião sobre um determinado assunto, sobre algo que está acontecendo, sobre uma teoria que você quer falar, explanar, ou sobre o seu serviço ou produto. Você pode falar sobre ele, falar como funciona, explicar como a pessoa faz para contratar, explicar os benefícios que ela vai ter se contratar o seu produto, seu serviço, e no final você abre uma caixinha de perguntas, tá? Eu não recomendo que você abra aleatoriamente, sem ter algo antes, porque fica sem contexto. E, como a gente também já viu nesse curso, contexto é algo muito importante para as pessoas conseguirem entender o todo, né? Sem contexto, você não tem nada. Conteúdo sem contexto é um conteúdo jogado. Então, é interessante que você, ao trazer a caixinha de perguntas, dê um contexto anterior para a pessoa seguir ali uma sequência cronológica mental, né? Que o cérebro gosta de acompanhar linhas do tempo, linhas cronológicas, e você faz essa explicação e no final você abre perguntas, na sequência você responde as perguntas. Então fica bonitinho, organizado, tudo certo, tá? Como incentivar as pessoas a responderem a sua caixinha? Bom, tem uma estratégia para isso que você pode falar assim: bom, eu vou responder hoje as 10 primeiras perguntas que chegarem, as 5 primeiras perguntas que chegarem. Ou hoje eu estou sem tempo, eu vou responder as 3 primeiras perguntas que chegarem. Isso faz com que a pessoa que talvez não fosse fazer uma pergunta naquele momento consiga te elaborar algo para perguntar, porque ela vai querer ser escolhida. A gente tem esse senso de querer ser o eleito, né? Querer ser escolhido. Então, quando você fala que você só vai escolher algumas poucas pessoas para responder, isso incentiva a pessoa que está assistindo a fazer uma pergunta que talvez ela só pensou e nem fosse fazer, ou ficou com preguiça de formular, tá? E se ninguém te enviar perguntas, o que que você faz? Se ninguém te enviar perguntas, você pode enviar para pessoas que você confia, enviar para pessoas que são seus parceiros de trabalho, que te acompanham já há algum tempo, que você sabe que poderiam te fazer uma pergunta relevante sobre aquele tema, enviar para pessoas que se interessam por aquele tema. Quando eu digo enviar, é enviar o story, tá? Você vai clicar ali no aviãozinho do seu próprio story e vai enviar para uma pessoa que você deseja. Uma outra técnica que você pode fazer é você gerar a interação. Você faz a própria pergunta, você tem essa opção. Se você clicar na sua caixinha de perguntas, você consegue fazer uma pergunta para você mesmo. E aí você faz 3 perguntas iniciais que vão ditar o tom. Geralmente, as pessoas vão seguir o fluxo e vão te perguntar, tá? Por quê? Porque ninguém gosta de falar sozinho. Então, a incerteza de não ter nenhuma pergunta respondida ali, de não ter ninguém participando, da pessoa não saber como você responde às outras pessoas, gera um afastamento, gera uma insegurança. É como se você estivesse numa palestra e você fosse o primeiro a levantar a mão para fazer uma pergunta depois de uma grande explicação, depois de uma grande exposição. Você não sabe como a pessoa vai te responder, você não sabe se você vai ficar com a mão levantada e nem vai ser escolhido. Então, quando alguém já foi na sua frente, você já viu, você já conhece o método, você já sabe como é, você já entende o comportamento daquela resposta, você está mais propenso a fazer perguntas. Então, se você começa fazendo 2, 3 perguntas, ditando o tom das perguntas e das respostas, as pessoas ficam mais à vontade para perguntar. Então, tudo bem você fazer isso, não tem problema, você não vai estar burlando nenhuma regra, nem nada parecido com isso. Faça suas 3 perguntas e provavelmente as pessoas vão vir em seguida. Se elas não vierem, você desiste, você para, você não faz mais? Não. Você continua abrindo perguntas e fazendo suas 2, 3 primeiras perguntas. Porque leva um tempo até as pessoas entenderem que você realmente está fazendo isso, que você realmente está tendo constância, que você realmente está ali disposto, disponível para ser útil, para resolver o problema dela e conseguir dar um esclarecimento. Então, leva tempo para isso acontecer. Não desista na primeira, na segunda, na terceira, na quinta vez. Às vezes, na sexta vez, na sétima vez, você vai conseguir que as pessoas realmente comecem a interagir e te responder. Você vai ver que vai surgir uma pergunta, 2, depois vão vir 10, tá? No início, eu mandava muito para as pessoas responderem, eu pedia realmente para as pessoas, olha, falei sobre isso aqui, vê lá o que você acha, se puder fazer uma pergunta no final. E aí mandava para os meus alunos, ou mandava para alguém que tinha acabado de fazer consultoria comigo, ou mandava até para amigos meus, que eu sabia que tinham afinidade com o tema, que poderiam fazer uma pergunta relevante, eu enviava
para que eles pudessem fazer perguntas. Então, tudo bem no início você fazer isso. Hoje eu tenho perguntas que às vezes eu deixo lá na caixinha, porque eu não consigo responder todo mundo. Mas isso demora para acontecer, tá? Demora bastante tempo. Seja persistente e tenha constância em fazer esse trabalho, porque ele dá resultado. Você está lidando com seres humanos, então é algo que não tem como prever com exatidão. Faça isso, que o resultado vai ser esse. Mas é algo que já funcionou para mim, funcionou para os meus alunos, mentorados, para todo mundo que passou por mim, eu vi acontecer, são essas técnicas aqui que eu estou te explicando, beleza?